Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Alô, galera do nosso Botafogo. Aqui é o Carlos Roberto, campeão como jogador e treinador do nosso Fogão. Que bom que o Botafogo oficializou os títulos internacionais de 67, 68, 70. Esperamos também que a FIFA reconheça o mais rápido possível para entrar esses títulos para a história do nosso glorioso Botafogo. Não podemos esquecer do título internacional de 63, com a geração de Nilton Santos, Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Quarentinha, Rildo, enfim, outros grandes jogadores. Agradecer também o empenho do Luiz Felipe Carneiro de Miranda e o empenho também do Rafael Daloucos. Todos estão de parabéns. Abraço a todos os botafoguenses. Fala, caros bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Esse aí foi o cracaço de bola, Carlos Roberto, como ele bem definiu aí, campeão como jogador e treinador, jogador que marcou época no Botafogo e mostrando um pouquinho da felicidade dele, do Botafogo estar se auto-reconhecendo com esses títulos importantes que marcaram a época na história do clube. Bom, galera, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses campeonatos conquistados pelo Botafogo na Venezuela, em Caracas, né? E a gente vai fazer uma rápida abordagem por que do Botafogo está pleiteando isso hoje, né? 50 anos depois, né? Já que a última conquista foi nos anos 70. Bom, galera, muita gente sabe, o Botafogo ele perdeu um pouco da sua identidade a partir dos anos 70 ali, quando ele colocou como garantia a sede de General Severiano para pagar dívidas junto aí ao governo, acabou perdendo a sua sede, perdeu um lapso do tempo aí da sua história, isso enfraqueceu demais o clube, né, anos 70, 80, 90, que veio se recuperar novamente e ficou aí um bom tempo mal organizado, mal estruturado, e essas conquistas passaram batidas, ficaram esquecidas, e hoje, de forma fria, né, o Botafogo vai ter que novamente esquentar essas conquistas, e eu vou explicar algumas das coisas que vão ser feitas, mas a gente vai falar um pouquinho dessas conquistas. Bom, galera, é público e notório, né? O pessoal aí já sabe, o Botafogo, em dezembro do ano 2000, ele foi reconhecido como o 12º clube, né, do século passado, eleito pela entidade que regula o futebol mundial, a FIFA. Não é à toa que eu tô com essa camisa aqui, ó, para mostrar isso aqui para vocês, ó. Vou até levantar aqui, ó, para enquadrar, ó. Tá vendo aqui, galera? Top 12, símbolo da FIFA. Esse patch que ficou aqui na camisa do Botafogo, Botafogo faz alusão a esse reconhecimento da FIFA. Só para vocês terem uma ideia, isso foi em dezembro do ano 2000, tá? Tem 20 anos isso já. O Botafogo ficou na frente de clubes, né? Só para a galera mais nova entender. Liverpool, Benfica, Independente da Argentina, Boca Juniors, Internazionale da Itália, Arsenal. Foi algum dos clubes que o Botafogo ficou na frente. Quem foi que escolheu? Como é que foi feita essa escolha? Bom, foram os treinadores e capitães das principais seleções mundiais. E essa pesquisa foi feita pela FIFA, é oficial da FIFA. Não é achismo, não é clubismo, tá? É uma pesquisa oficial, né? Levando em consideração que o Botafogo foi o 12º clube do século passado, é muito mais fácil entender a importância desse clube no futebol brasileiro e no futebol sul-americano e internacional. O Botafogo dos anos 60, ele foi um dos principais clubes do futebol mundial ao lado do Santos, representando o Brasil. Teve outros esquadrões também, como o Cruzeiro, o próprio Palmeiras, mas basicamente Botafogo e Santos, né, foram clubes que se revezaram aí entre diversos títulos, tá?
Botafogo, na década de 60, para vocês terem uma ideia, ele ganhou 4 campeonatos estaduais e 4 Taça Guanabaras, que eram campeonatos estaduais à parte, né? Taça Guanabara não era um turno, era um campeonato à parte. Foi semifinalista de Libertadores, foi o primeiro clube do Rio de Janeiro campeão nacional em 68, ganhou 3 Rio-São Paulo, que era o torneio da época, onde reunia o eixo ali Rio-São Paulo, os principais clubes do Brasil, por uma questão de geografia e distância. Era dali que saía a base das seleções brasileiras, como foi a seleção de 62, saiu ali do eixo Rio-São Paulo, seleção essa campeão do mundo. O Botafogo teve 8 campeões mundiais pela seleção brasileira e 47 jogadores convocados em Copa do Mundo. Até hoje é o clube com o maior número de convocações, tá? Base de 3 títulos para a seleção, né? 58, 62 e 70. Falando exclusivamente aí dos títulos que o Botafogo conquistou, né? Nesse torneio aí de Caracas, na Venezuela, a Venezuela tinha um PIB muito melhor do que tem hoje, tá? E não é à toa que clubes como Barcelona, que o Botafogo venceu em uma das edições, iam jogar lá, né? Barcelona é Barcelona em qualquer época, principalmente naquela época. O Botafogo, além de vencer grandes clubes como Peñarol do Spencer, artilheiro da Libertadores, Benfica de Eusébio, né? O Botafogo venceu seleções, né? Até porque naquela época times como Botafogo, Santos, né, eram verdadeiros timaços, eram muito mais fortes do que hoje. Eram clubes que venciam seleções. Começava a temporada do Botafogo, o Botafogo ia excursionar no exterior, né? A pré-temporada era excursão no exterior para arrumar dinheiro, financeiramente é a forma que os clubes faziam. O Botafogo voltava com vários torneios internacionais, né? Tem uma lista gigante de torneios internacionais, Botafogo, Palma de Mallorca, Teresa Herrera, enfim, diversos títulos aí. Ramon de Carranza, o Botafogo conquistou nessa época. Voltando aqui para a questão do tricampeonato do Botafogo, o Carlos Roberto fala de 63 também, que na verdade são 4. Só que o Luiz Felipe Carneiro de Mendonça, que é o curador do Centro de Memória, após entender, né, uma pressão da torcida do Botafogo, de vários entusiastas, eu sou um deles, eu posso citar vários outros, Gegel, Felipe, Alexandre, enfim, Bruno, diversos outros entusiastas e torcedores do Botafogo, e ao longo do tempo isso foi feito para que o Botafogo reconhecesse esses títulos, tá? O Botafogo não está preocupado com o reconhecimento da FIFA, até porque o reconhecimento é político, normalmente ele é político, e primeiro o Botafogo tem que se auto-reconhecer. E isso aqui foi feito depois de 50 anos, o que é uma vitória para a torcida do Botafogo. Hoje, no site oficial, o Botafogo se auto-reconhece como tricampeão mundial e entende que 63 foram outras regras e critérios e é um torneio intercontinental, porém não campeonato mundial, né? O Carlos Roberto cita a geração de Garrincha, Newton Santos, Zagallo, e esse é um problema para o futuro. Uma vez se auto-reconhecendo como tricampeão mundial, é óbvio que vai passando as gerações, isso vai criando uma cultura na torcida do Botafogo que sequer conhecia esses títulos, e não pensem vocês que as torcidas rivais vão conhecer uma coisa que os próprios botafoguenses, uma quantidade pequena de torcedores, conhecia. Então esses títulos que estavam frios lá atrás, eles vão ser resgatados, fazendo isso aqui, ó, patch na camisa, camisa comemorativa, réplicas de troféus, né? Você vai ter ações no estádio, ativações no centro de memória. O Botafogo ele vai fazer várias ações, tá, que envolvam essas conquistas, documentários com jogadores, e isso vai cada vez ser falado. Já na imprensa tradicional, alguns veículos de comunicação trataram um pouco da questão, alguns com respeito e um conhecimento maior, outros
de forma bairrista e clubista, aí a gente entende isso. Só que o Botafogo, ele não quer desmerecer nenhum clube. O Botafogo é o Botafogo. O Botafogo não precisa desmerecer o Santos para reconhecer que o Santos foi um dos principais clubes do futebol brasileiro. O Botafogo não precisa desmerecer o Cruzeiro para entender que o Cruzeiro foi um timaço também que teve, o Palmeiras. Agora, o futebol brasileiro, ele não começou no ano 2000, como a FIFA regulamentou ele de forma oficial, seria o seu primeiro campeonato mundial. E assim, por exemplo, o Flamengo, outro clube aqui do Rio de Janeiro, ficou 30 anos para ser reconhecido, o Santos ficou 50 anos para ser reconhecido e brigando com a FIFA, e várias reportagens dizendo que não interessava a opinião da FIFA, que esses clubes se reconheciam como campeões mundiais. A FIFA, a partir do ano de 2017, bateu o martelo e passou a reconhecer esses títulos. Isso envolve pressão política, né? Envolve persistência, muito tempo, esses clubes lutando por um direito. Então, o que o Botafogo tem que fazer no momento é se auto-reconhecer, né? E se esse reconhecimento da FIFA, como esse aqui da nossa camisa, que reconhece como o 12º do século passado, vier, ótimo para o Botafogo. Se não houver o reconhecimento da FIFA, né? E aí o Paulo César Caju, numa entrevista muito bacana, ele disse isso, é a FIFA que tem que rever os seus conceitos, né? Porque nada paga uma história, nada paga a geração de grandes jogadores, grandes ídolos do futebol brasileiro, mundial, que conquistaram no campo, né? 67, 68, 70. O Botafogo, eu não vou entrar no mérito das conquistas, porque eu quero falar de forma global. Depois eu vou fazer outros vídeos aqui no canal, chamando jogadores, chamando especialistas para a gente falar sobre cada conquista. Mas eu quero dizer o seguinte, muita gente fala dos critérios da FIFA. Até hoje a FIFA não determinou, não tem um critério único. Tanto é, no campeonato do ano que vem, ela pretende pela primeira vez na história reunir a maior quantidade de clubes, né, para fazer um campeonato mundial de clubes com outro critério. Ao longo do tempo, por exemplo, a gente tem o Corinthians, que é campeão mundial em uma edição sem ter uma Libertadores da América. A gente tem, por exemplo, falando dos clubes estrangeiros, aí o Atlético de Madrid, que é campeão mundial de 74, quando foi disputar lá a Toyota, e não ganhou a Champions League, né, e perdeu para o Bayern, e é campeão mundial sem ter uma Champions. Então, assim, são várias situações, tá? Inclusive o futebol mundial naquela época, havia várias brechas para que esses critérios fossem confusos, como é até hoje. A gente vai entender o futebol do passado olhando para o passado. Não adianta entender o futebol do passado com as regras de hoje, com as regras do futuro. Hoje a gente tem a introdução do VAR, que não tinha um tempo atrás. A gente teve a introdução do recuo para o goleiro, que antigamente podia, era entendido como uma cera, né? Muitos clubes faziam isso quando estavam ganhando o jogo. A gente tem a chuteira era mais pesada, a bola era mais pesada, a trave era de madeira e quadrada, né? A lentidão do jogo era outra, a jogabilidade era outra. Então, assim, e os critérios também eram outros. A gente vê aí no futebol brasileiro o Palmeiras campeão de 67, 2 vezes campeão brasileiro no mesmo ano. A gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro o Flamengo campeão carioca, 2 vezes campeão carioca em 79 no mesmo ano. A gente tem uma série de brechas e critérios que são difíceis de entender, né? Mas, falando especificamente desses títulos do Botafogo, eram os principais clubes, né? E houve o convite dos clubes que tinham ali um destaque nos seus países, enfim. E o Botafogo, ele é o maior campeão da pequena Taça do Mundo, né? O torneio aí de Caracas, e o clube hoje já entende como tricampeão mundial. E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente conhece, nós torcedores do Botafogo, sabemos a grandeza da história do Botafogo. Um clube que está devendo títulos importantes há muito tempo, mas que lá atrás colecionou diversas conquistas, e não é à toa que é chamado do Glorioso. Valeu, galera, comenta aqui no vídeo. Você, torcedor rival, seja bem-vindo aqui para um debate sadio, sem problema nenhum. E a gente vai conversar aí
bastante aí sobre futebol brasileiro e um pouquinho sobre o Botafogo. Um abraço a todos, fogo neles. Se inscreve no canal aí, hein? Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.